Abra sua Bíblia comigo, querido. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 8. Profeta Isaías, no capítulo de número 6. Se tem alguém próximo a você, sem a Bíblia, chame esse irmão para ler junto contigo. Pastor, eu vou chamar o meu irmão aqui do lado que está sem a Bíblia. Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. Proclamavam o que, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Verso 5. Então gritei, eu quem? Isaías. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Verso 7. Com ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Volte os seus olhos atentamente a este texto. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, perguntando, questionando, dizendo o quê? A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Até aqui o texto. Deixa a sua Bíblia aberta, meu irmão, nesse texto de Isaías, no capítulo de número 6. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu poder se manifeste, o teu Espírito, Senhor Deus, tenha liberdade neste meio, em nossas vidas, neste lugar, porque queremos, Senhor Deus, ouvir a tua santa palavra. Queremos, Senhor Deus, nesta hora, colocar o nosso coração, Senhor Deus, disponível para aquilo que o Senhor deseja fazer e ter a nossa vida, Senhor Deus, forjada segundo a tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos sair nesta noite deste lugar, diferente de como entramos, fortalecidos, alimentados pelo Senhor, e que possamos, Senhor Deus, mais uma vez nessa semana, enfrentar, vencer os desafios e, Senhor Deus, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Está aí o tema da nossa palavra nesta noite. Gostaria de compartilhar ao seu coração esta palavra. Não queira atrapalhar Deus. Olhe para o irmão ao seu lado, me diga, meu irmão, você tem cooperado nesses últimos dias ou tem atrapalhado Deus na sua caminhada? Pergunte ao seu irmão. Talvez alguém disse, pastor, eu acho que eu tenho cooperado. Eu não acredito que alguém disse assim, pastor, olha, eu tenho atrapalhado ultimamente. Nós temos um coração que acredita estar sempre cooperando. Mas quantas vezes não percebemos que parte da nossa vida se foi? Cremos que sempre fazemos esta reflexão, sempre estamos pensando na vida, e quando pensamos nisso, chegamos à conclusão de que essa parte que se foi, nem sempre traz boas lembranças. Esta parte que se foi, nem sempre traz boas recordações. Esta parte que se foi, muitas das vezes nos deixam marcas em nosso coração, lembranças que não nos fazem muito bem, histórias que em alguns casos até nos empurram para fora da vontade de Deus. Uma parte da nossa vida já se foi.
uma parte da nossa caminhada, uma parte da nossa história. E nem sempre, irmãos, nós podemos relembrar histórias, relembrar momentos da nossa caminhada e nos alegrar com todos os detalhes. Mas eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários nesta noite sobre isto, sobre estes momentos, sobre estas partes que da nossa vida já se foram, que não voltarão mais. Primeiro, quase todas as nossas decisões, para não dizer todas, no momento em que elas foram tomadas, foram decisões perfeitas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perceber com você, desta parte da nossa vida que já se foi, no momento era perfeito. Como nossas decisões sempre parecem ser perfeitas nos momentos em que elas estão sendo tomadas. Como parecem que quando nós estamos escolhendo, decidindo por algo na nossa vida, nós temos uma convicção de que aquilo que estamos fazendo é preciso, é vazio de erros, aquilo não existe nenhuma dúvida, não existe nada que possa colocar em nós incertezas. Nossas decisões parecem ser vazias de possíveis erros. E em muitos casos, por mais que pensemos que no momento a nossa decisão, a nossa escolha seja perfeita, em muitos casos, o tempo vai mostrando o quê? Mostrando o contrário. O tempo vai revelando diferente daquilo que era quando nós tomamos a decisão. Então observe, por favor, primeiro, deste tempo da nossa vida que já se passou, deste tempo da nossa caminhada que já se foi, que muitas das nossas decisões, no momento em que nós as tomamos, elas pareciam ser perfeitas. Uma segunda observação que eu gostaria de, com você nessa noite, pensar, é que como esta parte da vida, ela só tem um grande ou o devido valor depois de perdida. Nós fazemos parte de uma geração, meu irmão, que nós temos medo de recuperar o tempo perdido. Nós temos medo de recuperar as pessoas perdidas. Nós temos medo de recuperar os valores que nos trouxeram até aqui. Nós temos medo, então, de recuperar o quê, pastor? De recuperar algo que se foi. De recuperar uma parte importante. Não estou falando do ponto de vista cronológico, não estou falando do ponto de vista tempo, mas nós temos muitas vezes dificuldades de recuperarmos coisas perdidas na vida. Talvez você seja um desses que dizem por aí, pastor, deixa para lá, não tem jeito mesmo, isso já passou, isso já perdi, isso eu não luto mais por isso, eu não quero mais mexer nisso. Não quero mais me relacionar com este assunto que envolve pessoas, envolve histórias, envolve marcas que ficaram na minha vida. Então é melhor eu aceitar que o tempo passou e que eu não quero também mais que esse tempo volte, que eu não quero mais viver o valor das coisas da vida. Então observe, queridos, que o nosso orgulho, ele pode se tornar um muro contra a vontade de Deus. A nossa precipitação, e que muitas vezes fazem parte dos nossos dias, elas podem se tornar uma ferramenta contra a vontade de Deus. Eu estava aqui falando, no início do culto, chegam etapas da nossa vida, chegam momentos da nossa caminhada, irmãos, que o nosso melhor é ter paciência. O nosso melhor é saber esperar. O nosso melhor é aguardar. E quantas vezes nós não nos precipitamos porque não sabemos aguardar, porque não sabemos esperar. Então queremos que na verdade Deus seja cúmplice das nossas vontades. Queremos que na verdade Deus seja cúmplice das nossas motivações, dos nossos ímpetos. Quantas vezes não estamos dizendo nas nossas orações: Deus, como eu gostaria de tomar essa decisão, e se o dia clarear, é porque o Senhor quer que eu tome. Pastor, eu orei durante o dia, e a minha oração foi: pastor, Deus, como eu quero viver isso, mas se chegar a noite, e a noite for escura,
Ah, é porque o Senhor disse sim. Quantas vezes nós não estamos querendo que Deus seja cúmplice dos nossos ímpetos, que Deus seja cúmplice das nossas vontades. E basta talvez alguma movimentação para nós acharmos que Deus está confirmando aquilo na nossa vida ou na nossa história. Ah, pastor, era a vontade de Deus. As nossas precipitações, elas têm e podem impedir muito a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus. A nossa religiosidade, a dificuldade que nós temos de relacionar com esse Deus, de não compreender um Deus soberano, de não compreender um Deus da sua palavra. Às vezes, irmãos, até mesmo a falta de problemas, a falta de problemas na nossa vida nos impedem de ser um contribuinte, nos impedem de ser um cooperador da vontade de Deus. Com isso, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esta palavra. A sua semana está começando, querido. A nossa semana está começando. E nós precisamos estar determinados na nossa caminhada a não querer atrapalhar Deus. Temos orado para que Deus fique no controle. Temos orado para que Deus assuma a direção da nossa vida. Mas volta e meia nós estamos reassumindo o controle, atrapalhando Deus em alguma área. Mas observe isso. Nem tudo o que Deus deseja fazer, nem tudo que Deus deseja fazer, não acontece por não estar na hora. Nem tudo o que Deus deseja fazer, nem sempre não acontece porque Deus não sabe o que fazer. Não acontece muitas das vezes por falta de quê, pastor? Por falta de ferramentas, por falta de pessoas. Não que Deus não possa fazer, não que Deus não possa saber o que fazer, ou não que Deus não saiba qual é a hora. Mas muitas coisas que Deus deseja fazer não acontece por falta de pessoas disponíveis. Volte os seus olhos ao texto sagrado. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Diz lá o texto, Isaías está narrando o momento que ele viveu aonde? No templo. Isaías está narrando o momento que ele viveu diante do Senhor. E aí ele diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, perguntando, questionando. O que é que Deus falou? Quem enviarei? E a quem enviarei? Quem irá por nós? Está Deus perguntando, e aí Isaías responde, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então observe por favor, meu amado, que Deus naquela hora estava fazendo duas perguntas a Isaías. Deus estava se dirigindo no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, um problema para aquele povo, um problema agora para Isaías, que tinha um relacionamento possivelmente próximo com o rei. E aí o Senhor vira para Isaías, lá no final deste texto que lemos, no capítulo 8, e faz duas perguntas. Quem enviar? Quem enviarei? E a segunda pergunta, a quem enviarei? Quem eu vou enviar? E a quem eu vou enviar? Eu quero chamar a sua atenção para isto nessa noite. Que nem toda pergunta que ouvimos ou que fazemos revela uma falta de conhecimento daquilo que estamos perguntando. Mas às vezes revela a espera de posicionamentos. Às vezes nós ouvimos perguntas a nós. Não estou falando do ponto de vista de Deus, eu estou falando dos nossos relacionamentos. A pessoa que perguntou, não é que ela não saiba a resposta. Muitas das vezes a pessoa que perguntou está esperando de nós um posicionamento. Está esperando de nós uma atitude. Às vezes nós fazemos perguntas que não é que nós não sabemos as respostas, nós sabemos as respostas. O que nós fazemos é uma pergunta para estimular posicionamentos, estimular atitudes. Então observe que Deus não fez uma pergunta a Isaías que ele não soubesse a resposta. Deus ele não fez uma pergunta a Isaías que ele não soubesse o que fazer, ou a hora, ou como fazer. Mas Deus estava esperando de Isaías uma decisão. Deus estava esperando de Isaías um posicionamento. Então observe por favor,
que havia um propósito de Deus a se cumprir. Deus queria primeiro cuidar de Isaías, para que Isaías cuidasse de outras vidas. Então, qual é a primeira pergunta que Deus faz a Isaías, no capítulo 6, verso 8? Quem enviarei? Amados irmãos, a pergunta que Deus nos faz nessa noite: quem enviar? Quem enviar? O texto está me dizendo que Deus quer enviar o disponível. Nós podemos não estar disponíveis para muitas coisas na vida, mas nós nunca podemos estar indisponíveis para a voz de Deus. O Senhor está perguntando: Isaías, quem enviar? Enviar aquele que ouve a voz de Deus. Enviar aquele que tem os ouvidos inclinados, direcionados à voz do Senhor. Quem enviar, Isaías? Enviar o que não é perfeito. Isaías está dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu sou imperfeito, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo num povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem enviar? Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que não querem sair da presença de Deus. O profeta está ouvindo a voz de Deus agora, dizendo: então eu ouvi a presença de Deus naquele lugar, eu vi os anjos, eu vi os portais do templo tremendo, eu vi a glória de Deus enchendo aquele lugar, eu assisti tudo isso. Mas a Bíblia não diz: então depois desse evento, eu saí correndo do templo. Não, Isaías está dizendo: eu quis permanecer. Permanecer aonde? No templo, na igreja. Eu quis permanecer na presença do Senhor Deus. A quem enviar? Quem enviar? Enviar o que não é perfeito. Pastor, eu não posso fazer isso. Posso fazer por quê? Eu não posso fazer porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, pastor, mas eu não quero sair da presença de Deus. Quem enviar, Isaías? Enviar pessoas que não são egoístas. Quem enviarei? Isaías está dizendo: eis-me aqui. Então essa é a primeira pergunta que Deus faz para Isaías. Quem? Quem o quê? Quem enviar? E a segunda pergunta que Deus faz a Isaías: qual é a pergunta? Quem irá por nós? Enviar? Mas enviar a quem? Enviar a que tipo de pessoa? Enviar a que lugar? Enviar para quê? Enviar para um povo perdido. Povo perdido que Isaías disse: um povo de lábios impuros, um povo que não merece, um povo perdido. Pastor, o Senhor quer enviar. Enviar a quem? Enviar a um povo perdido. Diga-se de passagem, enviar a um povo que a igreja tem nojo. A igreja da hipocrisia, a igreja dos belos discursos, a igreja que não sabe tratar o pecador. Enviar a esse povo. Enviar a quem? Enviar a um tipo de pessoa que a igreja muitas vezes quer repudiar, não quer se relacionar. Enviar para situações que parecem não ter mais jeito. Então, pastor, o Senhor, o Jeová Deus, está perguntando: enviar a quem? Enviar para situações que nós não queremos mais colocar a mão. Queremos que elas mudem sozinhas. Então observe, por gentileza, que nós podemos atrapalhar. Atrapalhar o que, pastor? Atrapalhar o que é a vontade de Deus, por causa dos nossos ímpetos, por causa do nosso egoísmo, por causa muitas das vezes das nossas precipitações, por causa do nosso orgulho, até mesmo por causa da falta de problemas. Então eu chamo a sua atenção para observar que nós precisamos ser cooperadores. Cooperadores do que, pastor? Cooperadores do que é a vontade de Deus.
Jeová não está à procura dos que dizem: Deus, eu sou perfeito, eu estou pronto. Mas Deus está à procura daqueles que dizem: Deus, eu não sou perfeito, mas eis-me aqui, me torna útil. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Deus está à procura de pessoas que sabem que não são perfeitas, pessoas que sabem que muitas vezes têm uma série de situações na vida, mas têm os ouvidos inclinados à voz de Deus. Deus está à procura de pessoas que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu não sou perfeito, mas eu espero ser útil. Irmãos, perfeição é uma coisa, utilidade é outra. Nem sempre Deus vai nos usar, ou poderia dizer nunca Deus vai nos usar, porque somos perfeitos, mas porque somos úteis. Olhe para o irmão ao seu lado, carinhosamente, diga isso para ele: meu irmão, Deus não te usa porque você é perfeito, Deus te usa porque você é útil. Pastor, se eu não quero atrapalhar, se eu não quero atrapalhar a vontade de Deus, aprenda isso, meu irmão. Não confunda o assobio dos homens com a voz de Deus. Volte os seus olhos ao texto sagrado. Então eu gritei. O que Isaías gritou mesmo? Verso de número 5. Eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que Isaías está dizendo? Eu vivo num povo sujo, num povo imundo, mas eu não consigo ser diferente desse povo. Ele está dizendo isso. Sou igual a esse povo, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está dizendo: como muitas das vezes eu confundi o assovio dos homens com a voz de Deus. Aí no final do versículo de número 5, Isaías está dizendo: agora eu ouvi a voz de Deus, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, quantas vezes nós não temos nos permitido confundir a voz de Deus com o canto da sereia? Quantas vezes nós não temos permitido confundir a voz de Deus, e muitas das vezes por interesse, com o assovio dos homens? Pastor, ninguém me enganou, eu quis ser enganado. Por quê? Porque eu não quis ouvir a voz de Deus. Por que eu quis ser enganado? Porque eu sabia que não havia segurança, eu sabia que não estava certo. Então observe que na nossa vida, muitas das vezes o assovio dos homens podem nos confundir com a voz de Deus. Pastor, a minha semana está começando, e eu vivo uma semana muito bem. E eu vivo uma semana tranquila. Mas eu não quero atrapalhar. Atrapalhar quem? Atrapalhar Deus. Eu quero dar uma palavra ao seu coração que Deus colocou em minha vida. Não tente tornar a vontade de Deus refém da sua vidinha. Muitos de nós estamos tornando a vontade de Deus refém da nossa história, refém das nossas mágoas, refém das nossas feridas, refém da nossa vidinha. Pastor, por que não acontece isso na minha vida? Porque você conjugou, você condicionou a vontade de Deus, tornou ela refém da sua vidinha. Hoje pela manhã, quem veio à igreja vai compreender o que eu disse. Queremos que o Calvário acabe, mas nós não queremos viver a cruz.
Então, pastor, eu torno a vontade de Deus escravo, refém da minha vidinha, da história que eu vivo, das situações que eu tenho compartilhado. Então, observe, por favor, que nós podemos atrapalhar Deus. Quem enviar? E enviar a quem? Pastor, Deus fez uma pergunta. Será que Deus não sabia a resposta? Deus estava esperando posicionamentos. Toda vez que Deus pergunta algo a nós, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus estava esperando de Elias um posicionamento. Deus pergunta 2 vezes para Elias. Deus pergunta para nós nessa noite. Não é que Deus não saiba a resposta, mas é que Deus está esperando um posicionamento. Quem enviar? Quem enviar? Eu quero encerrar essa palavra nessa noite dizendo algo ao seu coração. Toda vez que Deus fala alguma coisa ao homem, o homem está incluído nos seus propósitos. Muitas coisas em nossa vida ainda não aconteceram, porque nós nos excluímos daquilo que Deus quer usar ou mudar. Deixa eu terminar a minha palavra falando algo para você. Deus tinha um propósito. Deus permite uma tragédia, morre o rei Uzias, e Deus pergunta, e agora? Quem enviar? Quero encerrar a minha palavra falando uma coisa para você muito importante nessa noite. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como anda a sua caminhada com Deus, mas existem pessoas que dependem que a nossa vida vá bem para que eles possam ter um encontro com o Rei. Por quê, pastor? Porque quantas vezes Deus já não perguntou a nós, quem enviar? Quem enviar? E nós falamos, Senhor, eu não estou disponível. Não está disponível por quê? Essa noite vai passar uma programação na televisão. Pastor, eu não estou disponível. Não estou disponível por quê? Queridos, se Deus quiser nos usar no dia das nossas preferências. Se Deus quiser nos usar nos momentos em que nós não estamos disponíveis. Deus espera de nós um posicionamento. Deus sabe o porquê eu estou pregando esta palavra nessa noite. Talvez hoje ainda você precise procurar alguém e dizer para essa pessoa aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez Deus está esperando de você isso. Então eu vi o Rei, e os anjos vieram a mim com uma brasa viva tirada com uma tenaz do altar. E o que eu fiz? Eu não quis sair da presença de Deus. Deus está querendo, Deus está contando, Deus está procurando pessoas que não querem sair da presença de Deus. Pastor, eu não sou perfeito, mas eu tenho um defeito, que é não querer sair da presença de Deus. Que nós possamos ter esse defeito nessa noite. Eu não sou perfeito. Nós temos ouvido tantas pessoas tentarem justificar uma vida de perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós não queremos sair da presença do Todo-Poderoso. Toda vez que Deus fala alguma coisa, ao homem, o homem está incluído nos propósitos de Deus. Eu fico me perguntando, irmãos, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas que a igreja tem nojo, quantas situações que parecem não ter mais jeito, quantas situações que nós não queremos colocar mais as mãos.
não estão nos aguardando. Talvez alguém hoje podia estar na igreja com você. Talvez hoje alguém podia estar aqui nesse lugar e não está, porque Deus está ainda perguntando: quem enviarei? Gastamos o nosso tempo, a vida, uma parte da vida vai embora e nós falamos: poxa, quando eu quis tomar aquela decisão era tão perfeito. E às vezes o tempo vai embora e nós dizemos: eu não vou recuperar mais o tempo que se perdeu, as pessoas perdidas, as situações perdidas. Que nessa noite os nossos olhos possam se voltar para o Rei. E como nós lemos aqui no texto, vamos encerrar lendo o versículo de número 8. Então ouvi a voz do Senhor, fazendo o quê? Perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, o imperfeito, respondi: eis-me aqui, envia-me. Deixa eu te dar uma palavra profética para você receber nessa noite. Nesta semana, ou talvez ainda hoje, Deus te colocará diante de pessoas que precisam de uma palavra de Deus para a vida delas. Que você tenha essa palavra guardada no seu coração. Deus nessa semana possivelmente te colocará diante de situações que parecem não ter mais jeito, mas Deus quer te usar para que essas situações passem a ter jeito. Nós acabamos aqui de ouvir um testemunho. Testemunho de quê, pastor? Situações que não tem jeito, mas que quando nós dizemos: Deus, eis-me aqui, Deus nos coloca e nos usa para que estas situações passem a ter jeito. Que você hoje possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu quero ir cumprir a tua vontade. Eu quero ser um cooperador daquilo que é o teu propósito. Eu não quero confundir o assovio dos homens com a voz de Deus. Eu não quero tornar a vontade de Deus refém da minha vidinha, não. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra em mim e se cumpra através de mim. Não queira atrapalhar. Atrapalhar o quê, pastor? Atrapalhar Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Eu gostaria de orar por você nessa noite, antes de terminarmos esse encontro. Queria orar por sua vida. Sabe, queridos, às vezes nós nos escondemos atrás de uma armadura, mas que só Deus sabe como está a nossa vida por dentro. Nós precisamos ser sinceros como Isaías foi. Ai de mim, Senhor Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. E às vezes nós precisamos, antes de querer cuidar de alguém, precisamos querer que Deus cuide de nós primeiro. Precisamos dizer: cuida de mim primeiro, Senhor Deus. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para dizer: eu preciso sair daqui nessa noite com o meu coração lavado, com a minha vida inteira transformada. Eu preciso ser perdoado nessa noite, Senhor Deus. Assim como Isaías recebeu a visita de um anjo que o tocou em seus lábios e disse: a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Que nós possamos dizer: Senhor, eu não quero te atrapalhar mais. Talvez os meus pais não se converteram ainda porque eu tenho atrapalhado. Talvez os meus filhos não se converteram ainda porque eu tenho atrapalhado o Senhor. Talvez a minha esposa não se converteu ainda, o meu esposo. Senhor, eu não quero te atrapalhar mais. Usa a minha vida a partir de hoje. Me coloque diante de situações
que parecem não ter mais jeito, diante de pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação, Senhor Deus. Mas nessa noite eu estou aqui dizendo: envia a mim, Senhor Deus. Envia a minha vida, Senhor Deus. Mas lava o meu coração, lava as minhas feridas, que eu possa decidir, determinar, recuperar o tempo que se foi, as pessoas que se foram, que eu possa decidir recuperar os valores que me trouxeram até aqui, vencer os medos de querer, Senhor Deus, ser consertado pelas tuas mãos. Eu quero orar por você. Talvez você diga: pastor, eu estou aqui nessa noite e Deus falou comigo, e eu quero sair daqui hoje dizendo: Deus, usa a minha vida. Eu sei que existem planos ainda, propósitos ainda, Senhor Deus, que não começaram, porque o Senhor está esperando um posicionamento meu. Mas às vezes nós estamos tão entrelaçados, tão agarrados às situações da vida, que nós atrapalhamos o Senhor. Mas nessa noite não, eu estou dizendo: usa a minha vida, Senhor Deus. Eu não quero mais atrapalhar Deus. Aquilo que Deus quer fazer na minha família, aquilo que Deus quer fazer no meu casamento, aquilo que Deus quer fazer na minha história e através da minha história. Eu quero orar por você. Talvez você diga: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, porque sozinho eu não vou conseguir. Enquanto nós vamos louvar a Deus com esse cântico, você vai se colocar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Sim, Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a área, Deus, que essa vida hoje precisa de restauração. Eu não sei qual é a área, Deus, que esta vida hoje precisa da tua interferência. Mas eu sei que existem coisas de Deus que precisam acontecer nesta noite, e está começando a acontecer aqui a partir de agora. Vidas que estão dizendo: Deus, eu não quero mais atrapalhar Deus, eu não quero mais ser um problema, mas eu quero ser uma solução nas mãos de Deus. Faça assim como foi feito na vida de Isaías, que o Senhor lave o meu coração, que o Senhor me lave de toda culpa, que o Senhor me lave de todo pecado, que nessa noite nós possamos sair daqui e dizer: Deus, a quem enviar, envia a minha vida, Senhor Deus. Que nós possamos estar de frente nesta noite, nesta semana, diante de pessoas que precisam de uma oração, diante de pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação, que nós possamos nessa noite ser libertos de toda sentença, de todo julgamento, libertos, Senhor Deus, de todo mal, libertos de toda cilada, Senhor Deus. Que nessa noite nós possamos estar saindo daqui livres para cumprir o chamado, a vontade do Senhor.
muitas das vezes ferido, mas nós não fomos vencidos, Senhor Deus. Que nessa noite nós possamos voltar atrás e dizer: Senhor, eu não quero mais te atrapalhar. Usa a minha vida, usa a minha história, usa, Senhor Deus, o meu coração, usa-me apesar das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, porque eu não quero sair mais da presença de Deus. Que esse seja o desejo do coração do teu povo, que possa dizer: Senhor Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O meu amanhã não está nas mãos do povo, o meu amanhã não está nas mãos da sociedade, o meu amanhã não está na mão, Senhor Deus, da incerteza, o meu amanhã não está nas mãos do diabo, o meu amanhã está nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor Deus. E nós oramos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus, e que toda a igreja de Cristo diga amém.